Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, mergulha numa notícia do dia. Hoje, o Em Detalhes recebe a jornalista Mili Lacombe, que é colunista do UOL, autora, feminista, ativista LGBTQIAP+. A gente vai conversar sobre a regulamentação das casas de apostas online no Brasil, um setor que está movimentando cifras bilionárias na informalidade, mas agora parece que a situação vai mudar. É sobre isso que a gente vai conversar aqui, não vou dar nenhum spoiler. Mili, obrigada por aceitar nosso convite, que prazer falar contigo. Puxa, o prazer é meu, Gabriela. Eu sou muito sua fã. Eu que sou Obrigada por sua me fã, receber. que é isso. Mili, o nosso tema, ele é sensível, né? Ai, maravilhoso, olha só, coraçãozinho para você também. O nosso tema, ele é super sensível, né, que a gente vai conversar. E eu vou dar uma contextualizada para quem está nos acompanhando também, porque o governo federal, inclusive notícia dessa sexta-feira, dia 12 de janeiro, diz que está preparando uma plataforma, um sistema para monitorar todas as apostas esportivas que são feitas online, então, de empresas já registradas para operar aqui no Brasil. E para quem não sabe, essa lei ela foi sancionada pelo presidente Lula no final de dezembro e a previsão é de que a taxação das apostas vai render 12 bilhões de reais, isso a gente está falando nesse ano, né? Por isso o interesse do Ministério da Fazenda também. E aí as empresas ficam com 88% do faturamento e o restante vai para áreas como educação, saúde, esporte, segurança pública. Mas voltando ao sistema de monitoramento, né, que é o que eu quero te ouvir. As empresas elas vão ser obrigadas, por lei, a fornecer os dados e aí isso ajudaria a identificar as fraudes e acompanhar os perfis dos apostadores também, né? Como é que vai funcionar isso? Como é que esse sistema vai identificar, ajudar a identificar as fraudes, as grandes fraudes que vieram à tona no ano passado, né, em 2023, num resultado de futebol, por exemplo? A gente até vai aprofundar um pouco de como foram esses escândalos no futebol, mas para começar eu queria entender como é que vai funcionar esse monitoramento do governo federal, Mili, perdão. Então, quando a gente fala em futebol, em esporte, em apostas, a gente está aproximando dois universos que talvez não devessem, né? Ética, moralmente, viver tão juntos. Eu acho que não deveriam. Só que a Uhum. gente precisa analisar as coisas a partir da realidade, da onde a gente está, desse contexto. Não vamos voltar no tempo. As casas de apostas, as apostas não vão sair da onde elas estão. Elas estão intrinsecamente ligadas hoje ao jogo. Se você olhar os principais patrocínios nas camisas dos principais clubes do Brasil hoje, são casas de apostas. O Brasil é um dos países que mais consome essa indústria no mundo. Então, temos que lidar com a situação como ela está aqui hoje. Eu acho que a partir disso, esse monitoramento que está sendo anunciado me parece bastante razoável. Primeiro, né, Gabriela, assim, a taxação. Precisamos taxar. A gente fala tanto de como o governo está sem dinheiro, teto de gastos, é preciso ter responsabilidade, né, fiscal, porque o governo precisa ter mais dinheiro, né, então vamos parar de gastar. Mas e o outro lado? Vamos começar a arrecadar, porque tem duas maneiras a gente ficar com dinheiro, né? Parar de gastar é uma delas, mas arrecadar mais é outra, né? E aí talvez a gente não precise comprometer tanto o social, né? Escolas, transporte, saúde. Então vamos arrecadar onde o dinheiro está. As casas de aposta movimentam bilhões. Vamos taxar esse dinheiro. Vamos usar esse dinheiro a partir do momento que ele for taxado com social. Então me parece uma ação muito razoável do governo, sabe? Não taxar seria o pior erro do mundo, do mundo. Inclusive, você falou em bilhões, né, Mili? Isso é um ponto importante, porque a gente tem dados diversos dos setores de jogos, e aí as cifras vão entre 120 bilhões, 150 bilhões, tem outras consultorias que falam em 45 bilhões, então, assim, é difícil a gente fazer essa estimativa, e eu te pergunto justamente por que
que é tão difícil essas estimativas de movimentação do setor, por que elas são tão vagas hoje? No que se baseiam esses cálculos de faturamento? Isso vai ser importante também, essa regulamentação, por isso, né? Sim, porque está tudo na informalidade. E na informalidade, esse dinheiro não vem para o contribuinte, ele não vem para quem precisa, ele não vem para quem está passando fome. Quantos Bolsas Famílias cabem aí, né, dentro dessa taxação? Quantos hospitais, quantas escolas, sabe? Então, quando fica na informalidade, quem ganha são os de sempre. São só os muito ricos, são só os que já são bilionários. Então, assim, se você me perguntar, se a gente for para o debate ético e moral sobre apostas e jogo, eu vou ter uma posição. A gente aqui no debate legal, eu vou ter uma outra, não é nenhuma outra posição, não vou dizer isso, mas eu vou concordar com o governo. Vamos taxar. E não é taxar qualquer coisa, é taxar pesadamente, né? É taxar com solidez. É fazer com que esse dinheiro, sim, volte para a sociedade, né? Para quem precisa. Exatamente. Agora vamos entrar nas questões, que começaram a aparecer em 2023, no ano passado, uns escândalos, né. A gente teve o Ministério Público de Goiás deflagrando em novembro, inclusive, é bastante recente, a terceira fase da Operação Penalidade Máxima, que justamente investiga essas fraudes nos jogos de futebol. E nessas operações contra as fraudes envolvem, inclusive, jogos da Série A do Brasileirão. Não é peixe pequeno que a gente está conversando aqui, né? E eu queria te pedir para explicar como é que os jogadores participam desses esquemas, como que eles lucravam, com grupos criminosos oferecendo dinheiro para eles, enfim. E também pergunto se você acredita que essa regulamentação agora no setor vai prevenir justamente escândalos como esses no esporte, ou se você acha que não vai ser o suficiente. Então, a gente não vai estar imune a escândalos, né? Pelo seguinte, quando a gente fala em apostas, talvez as pessoas que não conheçam muito esse ambiente pensem assim: vão apostar qual vai ser o placar do jogo, né? Quem vai ganhar? Não. As apostas relacionadas ao futebol é assim, gente: quantos escanteios haverá naquele jogo? Quantos cartões amarelo o número 5 vai levar? O número 7 vai ser expulso? Então, a gente está começando a entrar num ambiente de fácil manipulação. E a gente descobriu, aí você me pergunta, como foram, né, essa investigação levou a gente a saber que tinha jogador recebendo para levar cartão amarelo durante o jogo. Ele recebia um percentual sobre aquele cartão amarelo, muitas pessoas apostaram naquilo, o dinheiro circulou, o jogador que levou o cartão amarelo vai aí, toma aí seu percentual, porque você cumpriu o seu teatro a sua performance nesse teatro. Então, quando você fatia o jogo nesses moldes, pode parecer que o jogador que ganhou ali para levar um cartão amarelo, vamos falar de um jogador da Série C, que tem apostas para todos os jogos, né? Um jogador da Série C, um jogo periférico, o cara tá ganhando ali pouco dinheiro, ele tá precisando de dinheiro, a família precisa. Você consegue justificar moralmente quase tudo nessa vida, né? Então, esse jogador se convence de que ele está fazendo uma coisa que não pega nada para o resultado do jogo. Ele só levou um amarelo. Ele só foi lá e puxou a camisa do cara na fuça do juiz. Aí levou um amarelo. Isso não comprometeu o jogo. Eu argumentaria o oposto. Isso compromete muito o jogo. Sabe por quê? O cara que entra pensando em levar um amarelo, ele já não está no jogo. Ele já não está com a cabeça no time dele. Ele já não está mais querendo ajudar os caras que estão ao lado dele. Ele está querendo levar um cartão amarelo, em benefício próprio, para sair de lá com uma graninha. Então, é tudo muito complicado quando a gente fala de apostas, sabe? Eu acho muito difícil que esse monitoramento, mesmo sendo o melhor do mundo, vá chegar a todas as manipulações que podem eventualmente estar acontecendo dentro de um jogo. Eu me lembro, inclusive, Mili, quando estouraram essas operações, que eu via a quantidade, inclusive, que os jogadores recebiam e eu pensava, meu Deus, não é nem uma quantidade muito grande. Às vezes, eles aceitavam
por valores muito pequenos, né, e deixavam, assim, a carreira muitas vezes comprometida para a vida toda, talvez por causa disso. Eu lembro que isso me chamou muita atenção também. Sim, Gabriela, e tem também depoimentos de jogadores que participaram de esquemas assim, que eles falam sobre coações. Uhum. Então, eles dizem que eles começaram a se interessar, mas depois eles falaram, não, não quero, mas aí eles já estavam sendo gravados Já era, né. e fizeram uma... já era, já era. Porque é um sistema mafioso, né? Se a gente não legaliza, esse esquema mafioso pode comprometer, infectar. Por isso que é importante tirar da informalidade, trazer à luz. Vamos falar dos riscos, vamos tratar dos riscos, porque um outro risco possível é o vício, né? A gente está falando com jovens, a gente está falando com homens e mulheres de informação. E aí, como que a gente faz? Quando você trata apostas como se fosse uma coisa corriqueira. Não é. Perfeito. Inclusive, essa era uma das perguntas que eu queria te fazer. 2 perguntas, na verdade, né, porque uma é uma outra portaria que o governo diz que vai complementar essa lei, que é regulamentar a publicidade em rádio, televisão e nas, redes sociais. Então, quando a gente fala das redes digitais, a gente eu penso principalmente em jovens, em adolescentes que usam essas plataformas. Quais são os cuidados que precisam existir, né, porque elas estão realmente muito vulneráveis ali a esses conteúdos. E aí, por outro lado, é justamente a saúde mental dos apostadores, que o governo diz que nessa plataforma de monitoramento vai ter acesso ao que os apostadores, quanto que eles estão apostando, a quantidade, porque dessa forma eles poderiam enviar uma espécie de alerta de que, olha, você está jogando numa quantidade que pode ser que você esteja entrando num vício. Mas a gente sabe que não pode depender do indivíduo se autorregular, né? Pensar na própria saúde mental. Isso não pode depender da pessoa, né? A gente não pode individualizar isso. Não, a gente não pode individualizar quase nada, né? Essa ideia liberal de que existe uma coisa chamada liberdade individual, isso não existe. Isso é uma ficção. Isso é uma história da carochinha. O homem comeu uma carne crua lá do outro lado do mundo, você e eu ficamos doentes, Gabriela. Que liberdade é essa? Quem pode falar em coisas como saúde privada? Uhum. Não existe saúde privada, toda saúde é pública, né? Então a gente começa nessa chave maior, assim, a respeito das coisas como elas não são. Não existem indivíduos, existe sociedade, né? A gente não é indivisível. Ninguém existe sozinho. Ninguém vive sem o apoio, sem o amparo das pessoas que estão ao lado, né? Então começa daí. Eu acho, o seu raciocínio, eu concordo 100% com ele, assim. A gente não pode tratar isso sob o ponto de vista individual. Ao mesmo tempo, eu acho importante que haja esse monitoramento. Agora, como a gente vai resolver, por exemplo, se a gente começar a perceber que homens entre 18 e 25 anos, tem 30% deles estão ficando viciados a partir do momento que eles entram. A solução é a sociedade resolver, né? A solução é institucional, é colocar alertas, é a gente fazer talvez casas de tratamento, como a gente trata o álcool, como a gente trata o cigarro. Assim, eu sou filha de um homem que foi viciado em corridas de cavalo. Eu sei que tipo de impacto o vício tem sobre uma família. Não é legal, sabe? Não é uma coisa que a gente tenha que tratar como corriqueira. Não é. Movimenta bilhões, é uma indústria que já está aí. O que a gente tem que fazer agora é organizar que esses bilhões voltem para a sociedade. Também para prevenir e tratar vícios. Então, a gente, enquanto sociedade, vai ter que dar uma resposta para isso, né? São muitas pontas. As apostas associadas ao jogo, elas têm muitas pontas. E a gente, enquanto sociedade, vai ter que falar, elaborar, debater e resolver todas elas na medida das nossas capacidades. Nossa, é importantíssima essa sua fala. Tem um outro ponto que eu queria trazer aqui para a gente discutir. Eu acho que você pode falar sobre isso com muita propriedade, que é
Entender como é que foi esse processo, né, porque como é que essas empresas de apostas, elas se transformaram nas maiores patrocinadoras de times do Brasil. A gente teve agora o Corinthians anunciando, por exemplo, uma dessas casas como um patrocinador master, né, quer dizer, um grande patrocinador, vão ser 360 milhões de reais nos próximos 3 anos, é o maior patrocínio do futebol brasileiro. Eu acho isso muito importante de você comentar aqui. Sim, é uma empresa que quase ninguém conhece, né? Eu não conhecia, Exato. quer dizer, a gente conhece Pixbet, tem umas que é mais famosas, né? Fluminense, Flamengo, todo mundo tem uma marca de apostas na camisa. Vai de Bet, que anunciou esse patrocínio milionário ao Corinthians, ninguém conhece. Isso também é uma outra coisa importante, sabe? A gente entender quem são quem está por trás dessas empresas, quem está movimentando essa indústria no Brasil e no mundo. É importante saber a origem do dinheiro, sim. É muito importante saber disso. E a gente não dá muita atenção já que é tanto dinheiro. Gabriela, quando a gente começou a falar de patrocínio em camisa, década de 80, havia pessoas que diziam: como assim patrocínio em camisa? A camisa a gente chama de manto sagrado. Como é que você vai colocar num manto sagrado, sei lá, Coca-Cola, né? A Coca-Cola foi um dos grandes patrocinadores durante muito tempo. Qualquer outro, Calunga, que patrocinou o Corinthians, era inconcebível, mas tá aí, tá aí. Aí deram um jeito de regular, de organizar. Agora a gente está falando de casas de apostas. Então tá tudo solto, tá tudo desorganizado. É preciso regular. A vida em sociedade exige regulação, porque senão o que vai acontecer é que os mesmos de sempre vão continuar ganhando. Se a gente puxar o fio desse dinheiro das casas de apostas, ele vai dar nas mesmas figuras de sempre, nas mesmas corporações, são os mesmos ganhando. E a gente precisa regular, socializar. Essa é a importância. E tem uma questão que é o seguinte, né, são patrocínios milionários, como a gente está conversando aqui, e não são todas que têm essas transparências de contas, inclusive, me arrisco dizer aqui que são maioria, né, a gente tem registro de bets, inclusive, envolvidas em paraísos fiscais, e isso acaba comprando também, de certa forma, um espaço na opinião pública, porque quer dizer, esses patrocinadores, eles chegaram antes da lei, então as apostas foram normalizadas, né, pelos patrocínios em grandes times, porque não deixa de ser um lobby político, você está injetando muito dinheiro em clubes que são imensos, nos maiores clubes de futebol do Brasil. Qual que é o interesse, por exemplo, que você vai ter de fazer uma CPI de empresas que estão Uhum. patrocinando a maioria esmagadora dos times gigantescos da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Exatamente. A gente teve a troca do ministro dos esportes, né? Saiu alguém que era técnica, para entrar alguém que acha que aposta é esporte. Não é esporte. Aposta não é esporte. Não é um esporte. Você ficar sentado apostando. E tem uma outra coisa, Gabriela, que eu acho também muito importante da gente falar, que é a seguinte: quando a gente fatia o jogo e começa a apostar em escanteio, lateral, você tira o caráter sagrado desse esporte. O futebol existe no campo das coisas subjetivas, suspenso em alguma coisa quase espiritualizada. Quem gosta de futebol gosta daquilo que a gente sente. Você sabe, quando você está vendo um jogo, você está sendo elevado a um lugar de mais significado. Quando essas apostas te arrastam para o campo das coisas objetivas, quantos escanteios esse time vai bater, você saiu, você deixou a dimensão do sagrado. Então vai ter uma geração inteira de meninos e meninas que vão ser treinados e treinadas para ver o jogo só como um elemento objetivo de apostas. Vai estar torcendo contra o seu time, porque você apostou num número de escanteios maior para o time adversário. Então eu acho muito complicado, muito complicado. Acho que deveria também, a gente talvez devesse pensar em uma regulagem que proibisse alguns, por exemplo, não pode apostar em cartões amarelos, porque isso é fácil de ser manipulado.
número de escanteios, talvez jogar resultado da partida. Isso é uma aposta que não dá muito para você manipular, né? A não ser que, sei lá, até dá, mas é mais difícil, sabe? Regular também nesse nível, eu acho que seria necessário. É, sem dúvida, Mili, você toca num ponto muito importante, que é a forma como a gente consome, e o futebol é algo que a gente tem, assim, como um patrimônio histórico da nossa cultura brasileira, isso é muito forte na nossa cultura, enfim, envolve a nossa relação com a família, é isso, né? Tá num lugar quase sagrado a nossa Uhum. relação com o futebol. E o quanto isso já mudou ou está mudando a forma como a gente consome futebol também? Ou você acha que isso é mais a médio e a longo prazo que a gente pode assistir essa mudança no comportamento também das pessoas? Sim, eu acho que isso vai demorar 1 ou 2 gerações, mas se as coisas não forem reguladas de uma maneira muito criteriosa, eu acho que a gente vai ver sim, o futebol perder o seu caráter inspiracional, sagrado, subjetivo. A entrada do VAR já traz esse caráter objetivo. Vamos parar, vamos ver esse lance de vários ângulos, em várias velocidades. Olha aqui, foi falta, não foi falta. E a gente começou a entender que cada um vê o que quer, a despeito do ângulo, a despeito de quantas vezes a gente vai ver aquele lance, porque o futebol trata de coisas outras, não é só um simples jogo. Ele trata também do nosso passado, da maneira como a gente foi formada. A gente vê o jogo com as pessoas que já não estão mais aqui. Meu pai, que fez eu amar o futebol, toda vez que o Fluminense entra em campo, ele está do meu lado. Minha ex-mulher, que era apaixonada pelo Corinthians, toda vez que o Corinthians entra em campo, ela está do meu lado. Tem outras coisas envolvidas no jogo que a gente transforma ele apenas num palco para que pessoas ganhem dinheiro apostando, vai tirar da gente isso, sabe? É muita coisa que a gente pode perder se a gente não regular da maneira correta apostas nesse campo. É muita coisa que está em jogo, né, não é realmente é um lugar afetivo, de memória, de história importante, de história coletiva, né, de memória coletiva nossa também, é isso que você falou, é Sim. fundamental. Mili, eu queria te perguntar também a respeito do mercado de apostas, como eu disse, tem uma parte dessas empresas que, são paraísos fiscais, né, são sediados em paraísos fiscais, a gente tem também outros países, Estados Unidos, Europa, né, França, Portugal, enfim, tem empresas desses lugares também. Essa regulamentação das apostas aqui no Brasil, vai ter algum incentivo? Isso atrai as empresas para operar no Brasil ou não? Quem é que ganha, com essa regulamentação das casas de apostas? Ganha a sociedade, né? A Se essa gente. regulamentação for feita. Exatamente. Porque assim, a gente sabe quem perde. Quem aposta está perdendo, né? Não há apostador que ganhe, gente. Não há. E eu acho que uma das iniciativas dessa lei é proibir, por exemplo, que se anunciem, alguém ficou milionário, né? Da noite para o dia, ele apostou, não sei no quê, no time A, no time B, no número de escanteios, sei lá eu, e ficou milionário. Isso não vai poder ser noticiado, e eu acho correto que não seja. Porque, assim, ninguém ganha apostando. Ninguém ganha apostando. Eu sou filha de alguém que era viciado em jogo. Eu sei que ninguém ganha apostando. Porque mesmo quando você ganha, nada vai se equiparar ao que você já perdeu. E não é só perder o de dinheiro, é Isso. perder o de relacionamento, de convívio com as pessoas que te amam, de tempo ocioso fazendo uma outra coisa, né? Então, ninguém ganha apostando. Agora, se as apostas são uma realidade, a gente não vai conseguir fazer elas irem embora. O dinheiro já está aqui, a gente precisa fazer esse dinheiro ser revertido outra vez para a sociedade. Para quem está passando fome, para quem está passando frio, para quem não tem casa. E taxar pesadamente, não é qualquer taxação, não, Gabriela. Tem muito dinheiro envolvido, muito mesmo dinheiro envolvido. Então, precisaria ser uma taxação pesada e obrigar essas empresas também, além da taxação, a reinvestirem parte do lucro em tratamento, em ajuda emocional para quem se viciou. Quer dizer, pouco importa também, de certa forma, se essas empresas elas estão sediadas aqui ou em outros países, desde que elas estejam adequadas a essa nova regulamentação, Sim, né. E aí essas empresas já sim. estão se inscrevendo,
nesse cadastro que o governo federal vai fazer uma espécie de pente fino, e daí vai fazer toda essa avaliação. Isso vai demorar algum tempo também até que a gente tenha Sim, 100% tudo avaliado e que comece 100% essa regulamentação a funcionar, né? Não vai ser assim de sim. bate-pronto, mas está em processo. Sim, mas o mais importante é que esse cadastro, a despeito das empresas estarem aqui ou fora, elas têm que estar cadastradas, a gente precisa saber exatamente quem opera essas empresas e taxar, elas precisam ser taxadas, porque senão esse mercado informal ele vai só se agigantar, e aí, aí realmente ninguém ganha com isso. E obviamente elas não tinham nenhum interesse em ser taxadas, né, mas elas não vão ter muita Não, alternativa ou elas vão ter que operar na informalidade. Não existe outra exato. alternativa, né. Exato. Sim, sim. E aí também que as penas sejam bastante assim, sólidas, porque o que a gente vê também nesse mundo liberal é a multa compensar o crime, né? Então você coloca lá uma empresa em Mariana, sei lá onde, a barragem rompe. Ah, mas olha aqui a multa. Ah, e quando a multa é anunciada, até parece uma multa altíssima, né? Não sei quantos bilhões. Aí você vai ver qual é o percentual dessa multa no lucro da empresa. É uma titica. Então, essa multa deveria ser anunciada assim, né? A multa equivale a tantos por cento do lucro da empresa. 2, 3%, porque aí a gente vê que o crime compensa no Brasil. Então, quem continuar na informalidade tem que ser punido de modo a fazer com que o crime não compense. Exato, até porque, eu estava pensando aqui agora, para essas empresas entrarem, elas têm que fazer um investimento ali de milhões iniciais, se eu não me engano, por volta de 30 milhões, um investimento inicial, né, Mili? Então, é isso mesmo, achei aqui, é um pagamento de uma taxa obrigatória de 30 milhões de reais, e aí essa autorização é emitida depois disso. Então, se ela operar na informalidade, a depender da multa que ela vai receber se ela continuar operando na informalidade, se ela não entregar os documentos para o governo, enfim, no prazo estabelecido, isso tem também que ser muito maior do que essa autorização, né, para que ela opere na regularidade, porque senão não compensa, teoricamente, para ela, né, Sim, financeiramente. exato. E como a gente está falando de valores muito altos, a gente, assim, a gente que está aqui no chão de fábrica da vida, a gente não entende o que esses valores significam. Então é sempre importante colocar em contexto, sabe? 30 milhões é nada para essas empresas, sabe? Quanto é do lucro? Quanto é, sabe? A gente precisa noticiar isso colocando sempre em contexto. Isso seria bom também que o governo regulasse, para a gente dar esse contexto, senão a gente não sabe quanto é. Eu não sei, assim, na minha cabeça, subjetivamente falando, a diferença entre 300 milhões e 300 bilhões. Porque, tá, um é muito mais que o outro, mas se tudo que um pode comprar, o outro também pode, na nossa cabeça eles passam a ter o mesmo valor. E não são. Não são. Porque essas empresas lucram muito. Então, 30 milhões, para mim e para você, é dinheiro de uma vida. Para essas empresas, é dinheiro de um dia em apostas. Sem contar, Mili, para a gente fechar a nossa conversa, que o nosso tempo está acabando, mas acho que vale a pena a gente dizer que até alguns jornalistas já estão passando a chamar de jogos online, ao invés de, enfim, apostas esportivas, né? Apostas online, porque também está abarcando outros tipos de jogos, também está regulamentando outros tipos de jogo que as pessoas podem fazer online. Então, presencialmente, o cassino hoje ele é proibido no Brasil, mas ele vai passar a ser regulamentado de forma online. Eu queria saber a sua opinião sobre isso também, porque, de qualquer forma, a gente sabe que esses jogos eles existem, ainda que seja na regularidade, eles existem. Inclusive, o próprio Ministério do Esporte, ele tem um especialista, um assessor especial da Fazenda que cuida desse assunto na pasta, e ele diz, olha, não é que a gente está liberando os jogos no Brasil, essa lei não veio para liberar nada. Esses jogos eles já existiam, sem regra nenhuma, então, na verdade, o que a gente está fazendo é proteger as pessoas. Eu queria saber se você concorda com isso, se é esse o caminho. Eu concordo, porque a gente não vai se livrar disso. A gente vai só precisar organizar. Se livrar, é como se a gente, essa fictícia guerra às drogas. Não existe guerra às drogas, né, gente? Ninguém está tentando acabar com as drogas.
Isso é só uma desculpa para você entrar atirando em favelas e periferias. Então, se a gente declarar uma fictícia guerra aos jogos, às apostas, não vai levar a gente a lugar nenhum. Eles estão aí, eles existem, as pessoas continuarão fazendo na clandestinidade. Então, vamos organizar, vamos regular, vamos falar dos perigos que eles representam, vamos colocar lá uma tarja, vamos avisar como a família faz para tratar da pessoa que eventualmente se viciou, como o Estado faz, como a sociedade faz. A gente precisa, o diagnóstico eles estão aí, acontecem e vão seguir acontecendo. Como a gente resolve isso enquanto sociedade? E a gente vai ter que continuar acompanhando como é que essa regulamentação vai ser posta em prática, como é que vai ser feito esse monitoramento, inclusive das empresas que não vão entrar nessa avaliação para fazer a regularização também, né, Mili? Isso é muito importante. Quero te agradecer Sim. muito, é um prazer te receber aqui. Para mim, estou muito feliz que você topou a gente falar de um assunto que é tão importante e que diz respeito a todos nós, né? Para a gente, como sociedade, é importantíssimo a gente entender o que está em jogo aqui. É isso mesmo. E eu agradeço ao convite. Esse programa é muito importante. Esse que eu digo, esse programa que você faz, Gabriela. E é Obrigada, muito Mili. bacana ver o jornalismo crescendo assim, sabe? ICL, é muito legal. Ai, que Obrigada bom. pelo convite. Fica à disposição, eu fico à disposição, Mili, você fica aqui, portas abertas, escancaradas para você voltar sempre que você quiser. Obrigada, um beijo grande, querida. Espero que na próxima a gente, de repente, converse pessoalmente. Aí eu te dou um abraço. Sim. Sim, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada a você. Olha, a Mili Lacombe, ela é jornalista, ela é colunista do UOL, autora, feminista, ativista, LGBTQIAP+. Muito obrigada mais uma vez, Mili. Até uma próxima. Até. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio, você já sabe, vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Na sequência, tem Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL, 6h da noite, ICL Notícias segunda edição. Lembrando que você pode ouvir esse programa sempre também no formato podcast. De manhãzinha já fica disponível para você. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Até amanhã. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.